Vamos atualizar aí o que tem do Cruzeiro no mercado. Garotos do Sub-20 foram definidos, os 10 que vão integrar o elenco profissional no início dos trabalhos do técnico Tite no dia 2. Quem vai se apresentar no dia 2, quem deve se apresentar somente no dia 5. E eu vou explicar porque o Kaique é um jogador muito valorizado no Cruzeiro. Pela idade, né? O Kaique é jovem, 23 anos. O Kaique é um atleta formado na base do Cruzeiro. E o Kaique recebeu recentemente, Romano, uma sondagem do Como, da Itália. Vamos lá falar do Gerson. É uma pergunta corriqueira, é uma pergunta que todo mundo faz sobre o Gerson. Romano, o que dá pra dizer que o Gerson... Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, é rapidinho, já vou soltar o vídeo, né, chegando com informações importantes aqui do nosso Cruzeiro. A gente vai estar reagindo no vídeo aqui do canal Samuca TV e Itatiaia Esporte, pessoal deixando os créditos aqui, né, mas antes de eu soltar o vídeo, eu vou pedir pra você deixar seu like, se inscrever aqui no nosso canal e ativar o sininho de notificações, pessoal. Então, bora pro vídeo? Mas vamos lá, porque o Cruzeiro definiu os garotos que vão integrar aí o time profissional no início dos trabalhos, e eles vão ter chance aí com o técnico Tite, hein? Claro que alguns do profissional vão estar neste elenco num primeiro momento, mas, por exemplo, Marcelo, Nicolas, Kaique Luiz, Bruno Alves, o William, o Nicolas aí pode fazer a lateral direita, Kaique Luiz, Bruno Alves, zagueiros, o William, lateral esquerdo, Murilo, volante, Batistella e Juan Gabriel, meias, Ryan Leles e Kenji. Esses 10 do Sub-20 vão estar. O Cruzeiro até anunciou hoje a lista dos inscritos na Copinha, algumas ausências aí por lesão, outras por opção técnica. E esses estão na lista, inclusive, mas é que o Cruzeiro pode inscrever até 30 jogadores. Então, se avançasse aí, eles poderiam ficar à disposição para uma reta final, caso fosse o entendimento, mas esses aí vão estar no dia 2, na reapresentação, na Toca da Raposa 2. E aí outros ainda, como a gente já citou, né? Cauã Moraes, Cauã Prates, o Hickman, que já está aqui nesta lista. Tem alguns atletas, né? O Neisser Vidiarreal, o Gabigol, como a situação não foi definida de uma saída do Gabigol, vai se reapresentar normalmente. Não devemos ter nenhum avanço nesses próximos dias sobre isso. Então, está marcada a reapresentação do Gabigol para este compromisso. E aí, no dia 5, os titulares, né? Os que jogaram mais. E, por exemplo, Sinisterra, Arroio, aí todos os outros titulares, esses vão se reapresentar somente no dia 5 de janeiro. Talvez até o Wallace também deve ficar para o dia 5, vamos ver aí nos próximos dias essa reapresentação. O Tite e toda a sua comissão técnica estarão no dia 2 na Toca da Raposa 2. E um detalhe legal, informação que a gente pode trazer aqui: o Matheus Henrique pediu para se reapresentar com este grupo do dia 2 de janeiro. O atleta entende que jogou pouco em 2025, teve aí um ano prejudicado por lesões, quer recuperar esse tempo aí que perdeu. Então o jogador vai se reapresentar agora no dia 2 e iniciar a pré-temporada com todo o grupo alternativo, né? Este grupo aí vai fazer os primeiros jogos do Cruzeiro no campeonato estadual. Então essa garotada aí vai ficar à disposição do técnico Tite, e é uma chance muito boa, né? Porque os garotos podem mostrar serviço aí para a comissão técnica nova e, dependendo, por que não, ficar em definitivo aí no profissional. Claro que cada um vai trabalhar para que isso aconteça. Sobre mercado não temos novidade assim importante. O fato sobre Caio Jorge, né, é que o Cruzeiro aguarda aí o Flamengo. O Flamengo vai mesmo aumentar a proposta, então precisa comunicar ao Cruzeiro, entrar em contato. Isso não aconteceu desde que, inclusive, veio o vazamento, né, de uma procura do Flamengo. Aquela primeira proposta não teve nenhum outro contato, informação que a gente pode trazer aqui para falar sobre valores maiores, sobre aumentar as condições, né? Então, o Cruzeiro não vai procurar, obviamente, não é o Cruzeiro que quer vender o Caio Jorge, e sim o Flamengo que quer contratar o atleta. Então o Cruzeiro está na dele, estabeleceu aquele valor, 50 milhões de euros, para sentar e ter uma possibilidade de negociar.
Já falamos da parte do Caio, do staff. Isso não vai ter nenhum movimento para forçar uma saída. E aí o Cruzeiro então muito tranquilo com esta questão e com aquele entendimento de que não pensa em negociar nenhum titular, até para atender ao pedido do técnico Tite. Muita gente me perguntou sobre Kaique, lateral esquerdo. É titular do Cruzeiro, é outro que para sair do Cruzeiro tem que chegar uma proposta muito boa, financeiramente falando. O Cruzeiro tem 2 jovens laterais de muito potencial. Cauã Prats já teve no ano passado aquela história de Borussia Dortmund e tudo. O Joaquim Pinto aqui na Samuca TV Central da Toca, ele falou sobre uma proposta que tinha sido recusada, com valores que não agradaram ao Cruzeiro, e o mesmo vale aí para o Kaique. Se chegar uma proposta, tem que ser uma proposta bem alta. Até acompanhei o pessoal falando sobre o Como da Itália, né? Olha só, foi manchete do nosso programa, da Turma do Bate-Bola, a questão do Kaique. E eu vou explicar porque o Kaique é um jogador muito valorizado no Cruzeiro, pela idade, né? O Kaique é jovem, 23 anos, o Kaique é um atleta formado na base do Cruzeiro e o Kaique recebeu recentemente, Romano, uma sondagem do Como da Itália. O Kaique, ele chegou até 100 partidas, né, no Cruzeiro recentemente, né, 100 jogos no Cruzeiro. Ele começou a ter oportunidades ali com o Paulo Pesolano em 2022. Foi mesmo. Né? Em 2023, teve outras, não tantas assim. Em 2024, alternou algumas possibilidades. Agora 2025 foi o ano da afirmação do Kaique, desde quando o Marlon foi negociado com o Grêmio. Inclusive o Marlon foi em definitivo, né? O Marlon não volta ao Cruzeiro. Eu li algumas mensagens esses dias no chat, pessoal perguntando, o Marlon não é do Cruzeiro, o Marlon não pertence ao Cruzeiro, a negociação já foi feita. Então, sobre o Kaique, volta e meia aparece uma sondagem, volta e meia aparece alguma coisa. E agora, esse interesse do time italiano ainda não virou proposta, né? Consultei o Cruzeiro, ainda não tem proposta oficial na mesa, é X... vai pagar dessa maneira, vai ter bônus. Não tem nada nesse sentido. Mas óbvio que quando chega uma equipe ainda mandando o empresário em Belo Horizonte, que isso aconteceu no empate com o Botafogo por 2-2, estiveram representantes do time italiano aqui no Mineirão. Isso mostra que o interesse é real e que o interesse pode sim, Xará, virar proposta. Eu acompanhava, inclusive, a Gazeta dello Sport, que é o principal jornal esportivo da Itália, um dos principais do mundo, e vale lembrar, o Edu, que o Como é 6º colocado no campeonato italiano, é uma equipe que não tem essa tradição, tá brigando com os grandes, ela tá deixando para trás. A Atalanta, que tem feito grandes temporadas, deixou a Lazio para trás e é comandado pelo Cesc Fábregas, ex-jogador do Barcelona, que está se revelando um belo de um treinador também, viu? O Como foi comprado por bilionários, né, lá em 2019. O lateral esquerdo é um espanhol de 33 anos, então talvez a equipe esteja pensando em renovação. Tem um camisa 10 lá, o argentino Nico Paz. Baita jogador, joga jovem, demais. 21 anos, é muito bom jogador. Aliás, assistindo alguns jogos do Como, o estádiozinho bonitinho, sempre muito cheio, a torcida comprou a ideia. Mas assim, hoje o Kaique joga no Cruzeiro, né? É um gigante do futebol brasileiro, sul-americano, de volta à Copa Libertadores. Vai ter em 2026 um ano de mais protagonismo do clube, Cruzeiro jogando a Libertadores. E aí seria aquela troca que outro dia o Gabigol falou, né, no Podpah, que ele aconselha os jovens a, se saírem do Brasil, saírem para equipes maiores, com mais aspiração. No caso do Como, por mais que tenha sido comprado por bilionários, você citou aí do Fábricas, o próprio Fábricas, o próprio Henry, um time que está brigando ali num G6 do campeonato italiano, né, de Conference League, por exemplo, mas é o Como, né? É uma equipe pequena, uma equipe que está tentando buscar o seu lugar. Ele sairia de um gigante do futebol sul-americano para uma equipe modesta do futebol italiano. Mas sonho de profissional, ô Romano, cada um sonha o seu sonho, cada um tem as suas aspirações. Eu não sei o que pensa o Kaique, eu acho que ele tem um futuro brilhante pela frente aqui no Cruzeiro ainda.
Eu acredito muito que após a Copa do Mundo de 2026 ele entre no radar do técnico da seleção brasileira, se seguir jogando da maneira que vem jogando. E não sei se no Como da Itália ele chamaria tanta atenção. Mas, repito, vai muito do interesse do atleta, vai muito do interesse do clube. Acho que o Cruzeiro tem que ser o dono ali das negociações, não apenas falando de Kaique, falando de outros atletas também, do próprio Caio Jorge, que tem sido foco de notícias nos últimos dias. Fato é que o Kaique, para mim, é uma peça fundamental para esse Cruzeiro do Tite que vai ser desenhado a partir de janeiro. A cidade de Como, né? Ela fica na região ali de Milão. Inclusive tem um lago famoso, que é um balneário onde os ricos europeus, os italianos mais abastados vão descansar, e é essa cidade que é próxima a Milão ali, não fica longe de Milão, que tem esse time que está monitorando ali o Kaique. Vem buscar, né, informações, vem acompanhar de perto, e volta e meia, outras equipes também monitoraram já o Kaique. O Kaique é um jogador que tem um mercado grande. Deixa eu só fazer uma correção, porque eu falei 23. É 22. 22. Faz 23 em março. O Kaique, que é o filho do Fernandão. Não perde uma turma do bate-bola. Ô, Romano, um abraço pro Fernandão. Fernandão é gente fina. Fernandão é gente boa demais. A família do Kaique é uma família muito legal, né? Pessoal simples, pessoal de cabeça boa, e o Kaique tem uma formação espetacular. Então, o Cruzeiro aguarda se vai chegar alguma coisa nesse sentido, e se chegar alguma coisa positiva, vai avaliar, vai observar. O Tite pediu que não perdesse jogador, e o Kaique faz parte, sim, dessa espinha dorsal da defesa do Cruzeiro, por tudo aquilo que ele representou. E tem uma questão que ele evoluiu bastante, que foi até na parte de cabeceio. Ele fez um trabalho aí especial, monitorado também, e evoluiu bastante nessa parte, chegando até sendo um elemento surpresa em vários momentos. O Du comenta, né, os jogos, tá lá sempre nas partidas comentando, você também tá observando, ele chega sempre com elemento surpresa. Mas essa é a história do Kaique. E o Pancetti tá aqui conosco, continua conosco, porque tem mais informações do Cruzeiro. O que você tá rindo, é isso? Eu tô lembrando do início da temporada, quando a gente tava lá em Bradenton, lembra? Sim. É porque passou ali na hora do intervalo, passou uma imagem e eu estava lá em Bradenton, num frio danado. Ô, Romano, vamos lá, né? E a gente não sabia o tanto que ia mudar, né, as coisas ali na pré-temporada do Cruzeiro, para depois a sequência do ano. Vamos lá falar do Gerson. É uma pergunta corriqueira, é uma pergunta que todo mundo faz sobre o Gerson. Romano, o que dá para dizer que o Gerson ainda é sonho, o Gerson ainda é pretendido, o Gerson foi um pedido do técnico Tite. E o Cruzeiro sabe, né? O Cruzeiro sabe a dificuldade que é buscar esse atleta. O Cruzeiro sabe a dificuldade que é trazer o Gerson. O Cruzeiro sabe que ele tem uma data prevista para voltar, por exemplo, para a Rússia, que é o dia 12 de janeiro. Então, o Cruzeiro nesse olhar, observar, buscar informações, conversar, ter a presença do Joaquim Pinto é fundamental nessa história, porque conhece, Romano, é diferente. Você ter que procurar quem é. O Joaquim já sabe quem é. A diretoria do Zenit, porque trabalhou no Spartak Moscou, né? Então, tudo isso está sendo levado em consideração, tudo isso está sendo avaliado. O Bruno Spindel vai chegar também com essa missão, né? Ontem foi anunciado oficialmente, e o Cruzeiro quer sim o Gerson. Agora, se vai conseguir, são outros 500, porque é uma negociação dificílima com um jogador muito grande. Mas o sonho ainda existe. Pode colocar o Jonathan Jesus? Depende, se tiver ali uma composição, se vai ter realmente esse interesse do Zenit. Por exemplo, o Zenit poderia perder o Nino, não perdeu. Então vamos ver até onde o Cruzeiro vai chegar por esse atleta. Eu disse mais cedo no Rádio Esportes, dinheiro não é problema para eles. Então, eles não estão precisando de grana. É muito mais um entendimento que não vão precisar do atleta e poderiam negociar com o Cruzeiro, já que ele quer, por exemplo, disputar a Copa do Mundo do ano que vem. Isso aí pode ser um trunfo muito grande, porque ele ficou sumido e perdeu espaço na seleção, né, Edu? Porque ele quis.
Sim. Porque ele quis, porque o staff dele quis, todos quiseram. Ele estava jogando no Flamengo, ele era peça fundamental no Flamengo, titular do time, estava na vitrine, sendo visto pelos treinadores, né, na época da seleção brasileira, seria visto de perto pelo Ancelotti, tivesse ficado seguido no Flamengo, teria jogado brasileiro, Libertadores, poderia ter batido campeão, poderia ter tido uma sequência na seleção brasileira. São escolhas. São escolhas que os atletas fazem, que os empresários dos atletas fazem. E quando o Gerson foi para a Rússia, todo mundo sabia que ele ia assumir lá. E foi avisado, inclusive. E ele sabia, e o pai sabia, e o staff sabia. Todo mundo sabia que ele iria. O Flamengo avisou, né? Todo mundo. Vai para futebol russo? Não, vai sumir, vai desaparecer, não vai ser visto. E não foi. E perdeu espaço na seleção brasileira e agora vai tentar recuperar em poucos meses. Quando eu acho que o Ancelotti já tem ali uma lista quase que fechada para a próxima Copa do Mundo, com pequenas vagas, pequenos detalhes a serem ajustados para a Copa do Mundo. Então agora é direito do atleta também, é mais uma escolha a ser feita, mas é mais difícil, né? Aí tem que lidar com os russos, com um time que não quer abrir mão dele, que não precisa de dinheiro, como acabou de falar o Emerson Pansieri. É uma negociação muito difícil, mas é o tipo da contratação que não se discute. O Gerson chega, farda e joga com a camisa do Cruzeiro. É jogador para buscar no aeroporto. Não tenho dúvida. Jogador. Até porque vem da Rússia no aeroporto. Hoje ele tá atacado. Hoje ele tá atacadíssimo. Hoje tá. Depois dessa é o seguinte, eu vou pro intervalo. Eu ia falar aqui das roupas vendidas do Cruzeiro, das camisas, eu vou deixar pro segundo tempo. Vou tomar água. Toma água porque é melhor. Porque hoje realmente ele está atacado. Hoje tá um negócio assim, ele não tomou o sublingual. Olha só, a apuração do Lucas Barbosa, impressionante o número de camisas vendidas do Cruzeiro essa temporada. É muito expressivo e mostra também a campanha que o Cruzeiro fez em 2025. Xará. Então é isso aí, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueçam de dar aquela moral, se inscrevendo aqui no nosso canal, deixando o like, a opinião de vocês aqui nos comentários, galera. Vai nos ajudar bastante, né? Pra gente estar trazendo esses cortes aí de notícia do nosso Cruzeiro todos os dias aqui pra vocês, galera. Rapaziada, então é isso. Esse aí foi mais um vídeo de hoje. A gente vai ficando por aqui, né? Um forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, galera. Fui!